eu me tornei uma desigrejada para uns e, para mim, alguém que tem a igreja o tempo todo disponível, dentro e onde eu passo a maior parte do tempo. Eu quero apresentar para vocês a minha igreja. Ela não tem um nome específico, não tem um pastor, e vocês vão ver aqui cada dia eu falando em um lugar. Hoje é no quarto. Eu acredito muito que a minha maior igreja é dentro da minha casa. Não adianta eu ficar esperando o final de semana para ir ao culto, para rever irmãos. E dentro da minha casa, onde eu passo a maior parte do tempo, a semana toda, é um caos. Para mim sempre sou incongruente ficar esperando o final de semana para ir ao culto, para sentir Deus, para buscar fora algo que deveria preencher todo o ambiente. Eu vou acender a luz para que vocês possam me ver melhor, me conhecer melhor e contar um pouquinho como que surgiu a história e a ideia desse canal. Faz um tempo que eu venho no sentido no meu coração de fazer e eu sentia muito medo de repressão, medo de teólogos ou crentes fervorosos falar que eu estou sendo uma pessoa herege, que eu estou sendo contra a Bíblia, e por isso eu sempre me fechei. Falei, Deus, não quero falar sobre isso, porque é algo que eu sinto e as pessoas vão me atacar por isso e vão me julgar. E sabe o que Deus falou no meu coração? Filha, fale não para aqueles que já têm um culto, que já têm uma placa de igreja a defender, para aqueles que já frequentam. Fale para aqueles que estiveram no mesmo sentimento que você esteve um dia. Fale para aqueles que estão indo à igreja, mas as suas vidas continuam a mesma, que voltam para casa e continuam igual, que sempre espera algo de Deus, que 5, 10 anos se passaram, possuem os mesmos traumas, os mesmos sentimentos, brigam pelas mesmas coisas. Deus tocou no meu coração para eu falar para essas pessoas que amam a Deus, que veem Cristo como seu Salvador, mas não conseguem, não entendem como que funciona a religião, a doutrina, os dogmas, que vai à igreja para cumprir tabela, mas às vezes volta do mesmo jeito que saiu. Vai à igreja para tocar, vai à igreja para cantar um louvor, a qual nem sente o que está cantando, que simplesmente vão à igreja. É para essas pessoas que esse canal serve. Seja muito bem-vindo. Para isso, eu vou ter que contar um pouco da minha história para você saber. Eu tenho 32 anos, eu nasci e cresci em igreja evangélica. Os meus pais se converteram, ainda minha mãe estava grávida de mim. Então eu cresci correndo, brincando ali no grupo das crianças, cantando lá na frente. Mas a minha experiência com Deus, de fato, a primeira que eu tive, foi aos 9 anos de idade, num congresso infantil. As crianças cantaram, foi um culto típico de crianças. Mas teve uma pregação específica, na verdade, com uma música específica, que foi a primeira vez que eu sentia Deus, de verdade, com 9 anos de idade. Eu sempre ouvia que se a gente não fosse à igreja, a gente não poderia ser salvo, que a gente poderia ir para o inferno, que Jesus ia voltar e você poderia ficar, então o que você estava fazendo? Esse tipo de doutrinação. E até os meus 9 anos de idade, eu conhecia Deus pelo simples fato de Ele ter morrido por mim e o fato de eu não querer ir para o inferno. Então eu não entendia muito o que era de verdade o amor de Deus. Era sempre a busca de uma salvação, eu quero ser salvo. E aos 9 anos de idade, eu fui num culto e teve uma determinada pregação que no final dessa pregação cantou uma música da Aline Barros, que é aquela música que fala Sonda-me. E ela diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, eu quero ser usado. Pela primeira vez, com 9 anos de idade, eu cantei aquela música com um choro sincero, com um pedido sincero. Deus, eu quero ser usada por ti. Ali eu senti verdadeiramente a vontade de pertencimento, a vontade de ser útil, de passar por essa terra aqui. E não só
viver, mas ser útil para o reino de Deus. Mudou tudo. Eu já não começava mais a pensar em igreja como um lugar para eu ir para ser salva, para buscar o caminho, mas sim algo para servir, para ser útil. Depois disso, eu comecei a trabalhar com crianças na minha adolescência. Eu dei aula para as crianças na igreja. Eu entrava no grupo, eu cantava nos grupos. Eu fui secretária da escola dominical, eu já fui recepcionista da igreja, anotava os nomes dos visitantes, enfim, tudo que tinha de cargo dentro da igreja, onde eu entendia que eu estava servindo a Deus, eu abraçava com maior amor, porque eu entendi que eu queria ser útil para Deus. Porém, me casei aos 21 anos de idade e eu passei por um casamento turbulento. E era muito incongruente, porque a gente ia na igreja, servia a Deus, mas dentro de casa eram as mesmas brigas, eram as mesmas situações. Eu cresci também vendo os meus pais irem à igreja, mas às vezes eles tinham brigas muito fortes dentro de casa, e eu não entendia como que pode ter tanto problema, mesmo a gente servindo ao Senhor. E eu sempre fui uma pessoa que questionou muita coisa. Até o momento em que eu me separei, eu tive o meu primeiro divórcio, e tudo aquilo que eu julgava de estrutura de igreja, de irmãos da igreja, de você ter um auxílio, desmoronou, sumiu. Eu tinha muita vergonha de ir na igreja como uma mulher divorciada, porque todo mundo conhecia eu e o meu ex-marido, todo mundo sabia da história. E aqueles irmãos que não conversaram comigo, não abraçaram o assunto, não nos acolheram, simplesmente sumiram. Aqueles irmãos que eu achava que era tão presente, que ia ajudar tanto, simplesmente cada um tocando a sua vida. E ali, naquele momento, eu falei assim para mim mesmo: Deus, eu não quero mais frequentar nenhuma igreja. Eu não me sinto bem indo na igreja. Eu estava com vergonha, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu não quero largar de ti. Então, durante a minha separação, eu comecei a fazer os meus cultos em casa, simplesmente por vergonha de ir à igreja, de não ser merecedora de estar ali, de ser taxada como pecadora, ter que entrar em disciplina. Para mim, a maior vergonha era chegar na igreja e saber que eu não poderia cantar nos grupos porque eu estaria em disciplina. Disciplina de quem? De uma hierarquia que veio de onde? Algum pastor ia determinar que eu não poderia cantar, que eu não poderia ter um cargo dentro da igreja, porque eu estava em pecado. E aquilo me corroeu. Então, eu não sentia coragem de ir à igreja, mas eu queria ser útil para Deus. Então, eu comecei a ter os meus momentos com Deus em casa. Nunca me passou pela minha cabeça que Deus não existe, que eu vou largar tudo. Eu só não ia para a igreja porque eu não sentia mais confortável, porque eu estava cansada de ser julgada. Então, eu passei separada, divorciada, com 2 filhos pequenos, os melhores momentos com Deus que eu já tive na minha vida. Eu sou filho de Deus. Aqui com o meu cachorro causando, deitado aqui. Jesus ensinou quando ele estava no seu maior momento de dor, foi que ele não perdeu o senso de propósito. Naquele 1 ano, 2 anos e meio, sozinha, eu e Deus, onde eu, quando sentia vontade, ia num culto onde ninguém me conhecia. Participava, cantava louvores e ia embora para minha casa. Onde eu ia em igrejas sem estar ali ativa como membro, porque ninguém me conhecia. Mas eu fazia muitos cultos sozinha com os meus filhos dentro da minha casa. Foi onde Deus realmente trabalhou na minha identidade. Então eu percebi que eu não precisava servir a Deus com um cargo dentro da igreja.
Eu precisava servir a Deus e ser útil para Deus, não para aqueles que estão dentro. Eu precisava ser útil para Deus, qualquer pessoa que cruzar o meu caminho. Num bom dia na rua, na maneira que eu trato as pessoas dentro de casa, na maneira que eu trabalho, que eu sirvo aos meus clientes, que eu encontro as pessoas e na maneira que eu trato a mim mesmo. Foi nesse período que eu verdadeiramente entendi uma mudança de caráter e eu nunca mais dependi de igreja.